Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Nós vamos continuar a nossa série sobre os falsos profetas. Eu confesso, irmãos, que eu preferia, não ter que fazer uma série falando sobre falsos profetas. Que fosse no máximo um vídeo seria já não seria o ideal, mas seria menos ruim, Porque, infelizmente, irmãos, tem muito nas Sagradas Escrituras, muitos falsos profetas. E não mudou nos dias de hoje. Continua existindo falsos profetas. E por isso a trombeta tem que ser tocada, para que as pessoas abram os seus olhos e entendam, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmãos, para quem acompanha o canal Em Tempos de Angústia Vamos Falar de Esperança, eu não sou uma pessoa que fico toda hora pedindo curtidas ou compartilhamentos, mas a plataforma do YouTube é uma plataforma que ela trabalha com inteligência artificial, como todas as demais plataformas. E se o canal não está tendo esse tipo de reação por parte dos ouvintes, de curtidas, compartilhamentos, a plataforma entende que não é um vídeo relevante. E ele não coloca, ali como indicação. Então, o objetivo do canal é propagar a palavra, o reino de Yahweh. Fica então baixas nas visualizações. Isso não é para mim, irmãos, é para o reino. Pessoas precisam ser alertadas. Muitos templos religiosos, muitas denominações são abertas a cada dia. Não sabemos como que vai ser daqui para frente, Mas, enfim, e muito engano porque, infelizmente, a questão de abertura de templos religiosos é como uma empresa. É muito lucrativo para aqueles que não têm caráter, para aqueles que são mal intencionados mesmo, que eles estão ali justamente para enriquecer, através de coisas sagradas. Isso uma hora o julgamento virá sobre essas pessoas, Mas muitas pessoas estão ali, como ovelhas, precisando de um pastor e são levadas para o matadouro. Na verdade, são levadas para o matadouro, Não são tratadas, não são curadas, não são guiadas e acabam por serem mortas, Então eu peço, se você não tem com quem compartilhar, por favor, ao menos deixe o seu like ali, me ajuda aí com a divulgação da palavra do Todo-Poderoso. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a aliança que o rei Josafá de Judá. Eu vou falar com essas palavras mais conhecidas, tá, irmãos? Porque eu sei que tem muitos cristãos que vêm no canal. Na verdade, essas palavras, Josafá, todas essas palavras que tem a letra J, foram palavras, vamos dizer assim, aportuguesadas, Porque a letra J, ela não contém no alfabeto hebraico. Então, o nome correto de Josafá seria Yehoshafat. Esse é o nome correto dele, assim como Acabe seria Ahav, Mas eu vou lendo aqui para que vocês possam entender de quem eu estou falando, que é o que mais interessa, para nós saber os personagens aqui. Então, aqui está falando do rei Josafá. Eu vou começar por aqui e depois eu volto aqui em 1 Reis, tá? Então, nós vamos para 2 Crônicas,
no capítulo 17, verso 1. Vamos falar sobre Jehoshafate, né? Jehoshafate, Josafá. Jehoshafate, seu filho, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Filho de quem? Filho de Assá. Assá, tá? Então, Jehoshafate, filho de Assá, passou a reinar no lugar de Assá e fortaleceu-se contra Israel. E pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Assá, seu pai, tinha tomado. E o Eterno estava com Jehoshafate, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins, né? Os Baalins eram aqueles deuses, né? Baalins no plural seria. E sim buscou ao poderoso, né? Ao todo-poderoso de seu pai, e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Por isso o Eterno confirmou o reino na sua mão, e toda a Judá trouxe presentes a Josafá e Jehoshafate, e ele teve riquezas e glória em abundância. E o seu coração se elevou nos caminhos do Eterno, ele tirou de Judá os altares e as asherás, né, que eram as estátuas, né, as idolatrias deles, né. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus príncipes Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Netanel, Miraiarro, para ensinarem nas cidades de Judá, ensinar a Torá, né? E com eles foram os levitas, Shemaiarro, Netaniarro, Zevadiarro, Asael, Shemiramot, Jehonatã, Adoniá, Toviarro e Tov-Adoniarro. E com eles foram os sacerdotes Elishama e Jehoram. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da Torá do Eterno, e eles circularam por todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. Então o temor do Eterno caiu sobre todos os reinos das terras ao redor de Judá, e eles não guerrearam contra Jehoshafate. Alguns filisteus traziam a Jehoshafate oferendas e prata como tributo, e os árabes também lhe traziam rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Assim, Jehoshafate ia se tornando cada vez mais poderoso, tendo construído torres e cidades armazéns em Judá, e tinha grande quantidade de trabalho de ferraria nas cidades de Judá e guerreiros, soldados valentes em Jerusalém. A partir daí a gente não vai ler mais, tá? Então, só para dizer que Josafá, ele fez o que era bom aos olhos de Yahweh, tá? Agora nós vamos conhecer um outro personagem que é Acabe, tá? Então, nós vamos ver lá no livro de 1 Reis, no capítulo 16, a partir do 29, tá? E Ahav, né, Acabe, Ben-Onri, quando diz Ben é filho, tá? Então, as pessoas elas eram identificadas desta forma. Então, Ahav, né, Acabe, Ben-Onri, Acabe, filho de Onri. Começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Assá, o rei de Judá. E Ahav Ben-Onri, Ahav, né, Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Shomron, Samaria, por 22 anos. E Ahav Ben-Onri fez o que era mal aos olhos do Eterno, tá? Então Acabe, como é conhecido, né, no meio religioso, ele foi totalmente depravado no sentido espiritual. Ele foi um apóstata. Ele não seguiu em nada aos caminhos de Yahweh, tá? E como se fosse pouco andar nos pecados de Yarovam ben Nevati, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, prostrando-se diante dele. Então ele assumiu os deuses da sua esposa Jezabel, né, que é uma personagem muito conhecida, negativamente, óbvio, né?
Então ele acabou servindo aos deuses dos Sidônios e levantou um altar a Baal no templo de Baal que construíra em Shomron, Samaria. Então, além de adorar, ele ainda faz um templo em Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, tá? Nos seus dias, 33. E a Rav fez ainda uma Asherá, né, uma deusa, de modo que a Rav fez muito mais para provocar o Eterno, o poderoso de Israel, do que todos os outros reis de Israel que o antecederam. Nos seus dias, Riel, de Bait-El, né, reconstruiu Jericó. Quando lançou seus alicerces, morreu-lhe Avirã, seu primogênito, e ao pôr as suas portas, morreu-lhe Seguve. Bom, aqui não nos interessa. Então, é só para saber aqui o caráter de Acabe, né? Então ele fez em todo o tempo o que era mal aos olhos do Todo-Poderoso. Então agora nós vamos voltar lá para o livro de 2 Crônicas. Vamos ler aqui a partir do capítulo 18, que fala sobre a aliança entre Josafá e Acabe. Então a gente já viu, falamos sobre Josafá, que ele foi bom, fez o que era bom aos olhos de Arro, ele destruiu os postes ídolos, as Asherás, os Baalins, ele fez com que reinos, né, ao redor dele o honrassem, né? Ele ensinou a Torá para toda a região, e Acabe, ao contrário, ele fez o que era mal aos olhos de Iahua. E aqui, o título aqui já está dizendo que foi feita uma aliança entre Josafá e Acabe. E a gente sabe, através das Sagradas Escrituras, que não existe, né, não existe meio de o bem e o mal estarem juntos, né, irmãos? Não tem aliança, não existe uma comunhão entre a luz e as trevas. Então, eu vou poder dizer aqui que Josafá, ele teve aquele momento ruim na vida dele, né? Ele acabou deslizando aí nesse sentido de se aliançar ao ímpio. No Salmo 1, a gente sabe que diz ali que nós não temos que andar com os escarnecedores, né? A nos assentarmos na roda dos escarnecedores, né? Nós temos que nos separar dos escarnecedores. E Josafá, infelizmente, ele, através de uma aliança de casamento, né? Ele fez uma aliança de casamento, naquele tempo os reis faziam isso, alianças políticas, casando seus filhos, né? Então Acabe deu a sua filha para o herdeiro ali de Josafá, né? Que é Jeorão, né? Então, esse foi um casamento de aliança política e que acabou por trazer consequências, né? Não tão nefastas por causa da intervenção do Todo-Poderoso, porque ele conhecia o coração de Josafá. Ele sabia que Josafá era um homem bom, era um homem que tinha um zelo pela Torá, que ele tinha temor ao Todo-Poderoso. Então, ele ainda teve misericórdia de Josafá, apesar dessa aliança, né, tão nefasta, né? Então, vamos ler aqui. E Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e ele se aparentou com Acabe, né, com Acabe. Deixa eu ver o que diz aqui na leitura. Por isso, o Eterno confirmou o reino na sua mão, e toda Judá trouxe presentes a Jehoshafate e teve riqueza e glória em abundância. Nós já lemos isso. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Shomron, em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gilade. Ahabe, o rei de Israel, perguntou a Jehoshafate, o rei de Judá: Tu irás comigo a Ramote-Gilade para tomá-la? E Jehoshafate respondeu-lhe: Se tu fores, eu irei. Se o teu povo for, o meu povo irá. Iremos contigo à guerra. Então, essas alianças políticas, elas eram feitas justamente com esse propósito, né, irmãos? De alianças em tempos de guerra, né? Para tornar um povo mais coeso, mais unido, para vencer a um inimigo comum. E Jehoshafate disse ao rei de Israel: Mas consulta hoje, rogo, a palavra do Eterno.
Provavelmente Jeoshafate e Josafá sabia, né? Com certeza ele sabia que Acabe não andava nos caminhos de Yahweh, né? Ele construiu, inclusive, um templo a Baal. Mas aqui, né, sabe que a gente ainda sempre tem uma esperança, né, de que alguém ímpio, né, se converta dos seus maus caminhos. Talvez essa fosse a esperança de Josafá ao se unir a Acabe, né? Não podemos julgar. Mas aqui ele rogou, né? Ele era um homem temente ao Todo-Poderoso, ele pediu. Então, antes da gente sair assim de qualquer forma para uma guerra, vamos consultar a palavra do Eterno. Então, o rei de Israel reuniu os profetas, aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, 400 homens, irmãos, 400 homens eram os profetas de Acabe. Tá? Muitos dizem que eram profetas de Baal, mas eu acho que não eram assim, escancaradamente ditos profetas de Baal, mas agiam como tal, né? Então, 400 homens, e lhes disse: devemos ir à batalha por Ramote Gileade ou devo deixar de ir? E eles disseram: sobe, porque Iá a entregará na mão do rei. Então, eles de imediato, eles disseram: sobe, né? Porque Deus, né, a entregará na mão do rei. Porém, Jeoshafate disse: não há aqui nenhum profeta do Eterno ao qual podemos consultar. Aqui dá a entender, né, através de Jeoshafate, que esses 400 homens aqui seriam, né, realmente profetas de Baal, porque ele diz, não tem nenhum profeta do Eterno ao qual podemos consultar, né? E Josafá, ele tinha a Ruach HaKodesh, ele tinha, né, como conhecido o Espírito Santo, né? Ele tinha esse discernimento espiritual e ele já percebeu, né, que talvez tivesse alguma coisa errada com essas profetadas aí. E ele solicitou: não tem nenhum profeta de Yahweh ao qual podemos consultar? Então o rei de Israel disse a Jeoshafate: ainda há um homem pelo qual podemos consultar ao Eterno, mas eu o odeio, porque nunca profetiza nada de bom a meu respeito. Eu achei muito interessante esta fala, tá? Muito interessante, irmãos. Ele diz: mas eu o odeio porque nunca profetiza nada de bom a meu respeito. Interessante, né? O que as pessoas querem ouvir, irmãos? O que as pessoas querem? Aquilo que soa algo bom aos ouvidos, né? Aquilo que eu quero ouvir. Quando alguém vem confrontar, né? Me confrontar, principalmente expor os meus pecados, as minhas falhas e solicitar através disso um arrependimento, uma mudança, isso me causa o quê? Ódio, né? Foi o que ele disse: eu o odeio porque nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas só mal. Né? Aos olhos de Acabe era profetizar o mal, só que na verdade um verdadeiro profeta, ele profetiza o bem, ele profetiza algo que pode ser que num primeiro momento não seja algo bom, mas que trará algo bom. É para o bem daquela pessoa que ele está profetizando, né? Quando os profetas eram levantados pelo Todo-Poderoso ali para todo o povo de Israel, né? Para que eles se arrependessem, para que deixassem das suas apostasias, isso era para o bem, porque o povo de Israel sempre foi um povo querido do Eterno, um povo escolhido, ele sempre amou a Israel. Quando eu digo Israel aqui, é o todo, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Então, esse é o propósito do profeta, não é para o mal, é para o bem. Só que quando a pessoa ela não quer deixar os seus maus caminhos, o profeta, o verdadeiro profeta, vir e confrontar aos olhos desse ser, dessa pessoa, ele está profetizando para o seu mal, né? Bom,
é Mihayahu ben Imlá, quer dizer, Mihayahu, né, Micaías, conhecido no meio religioso como Micaías, filho ben Imlá, filho de Imlá. E Josafate disse, não fale assim, ó rei, ainda repreende ele, né, ele disse, eu o odeio, né, então Josafate disse, não fale assim de um verdadeiro profeta, o Todo-Poderoso, né. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse, traz aqui depressa Mihayahu ben Imlá, né, Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jehoshafate, o rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono e trajando suas roupas reais na praça que ficava à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Tzidkiahu ben Kenaana, Tzidkiahu, deixa eu ver aqui o nome dele aqui. Nas Bíblias aqui de traduções aportuguesadas, né? Aqui na Bíblia de Jerusalém diz que é Sedecias, tá? Mas o nome hebraico não é o nome em hebraico, tá? Existe um nome só, né? E é um nome que nós ganhamos no nosso nascimento. Aqui, no caso, as crianças, né? Os israelitas, eles recebiam um nome, os meninos ali, ao 8º dia na circuncisão. Então, Tzidkiahu, veja bem que o nome do Criador, mais uma vez no nome da pessoa aqui, né? Tzidkiahu, deve vir de Tzadik, né? O justo de Yahua, filho de Kenaana, fez para si chifres de ferro e disse, olha que interessante isso aqui, esse Tzidkiahu aqui, esse Sedecias, ele era um dos 400 profetas, por isso que eu digo que eu não acredito que fossem declaradamente profetas de Baal, porque um profeta de Baal declarado, ele não teria esse nome, tá? Ele não teria o nome do Todo-Poderoso no seu nome, tá? Porque a família já escolhia esse nome, tá? Por exemplo, aqui, Tzidkiahu, Tzadik, né? Justo de Yahu. Tá? Mas então ele pegou, então fez para si chifres de ferro e disse, assim disse o Eterno, com estes escornearás a Arã, a Síria, né? Até consumi-la totalmente. Então ele fez todo um malabarismo, né? Isso é muito comum hoje nos templos religiosos, irmãos, né? Eles fazem tantos malabarismos, né? Para convencer as pessoas, né? Então esse Tzidkiahu foi lá, fez chifres de ferro e disse que com aquele instrumento ele iria, né? Arrancar a cabeça dos assírios lá, né? Até consumi-los totalmente. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo, sobe a Ramote-Gilade e prosperarás, porque o Eterno a entregará na mão do rei. E o mensageiro que fora chamar Micaías, lhe disse, vês que as palavras dos profetas são unânimes ao predizerem o quê? O bem para o rei. O bem, irmãos, o bem, tá? Que a tua palavra seja como a palavra deles e fala favoravelmente. Então, eles queriam ser um bando de puxa-sacos, né? Desculpa a palavra, né? Mas era um bando de puxa-sacos, porque eles queriam falar o bem para o rei. Queriam, né? Agradar ao rei. Veja bem, que eles preferiam agradar a um homem a agradar ao Todo-Poderoso, né? Sendo ali ditos profetas. Porém, Micaías disse, assim como o Eterno vive, juro que falarei somente o que o meu poderoso me disser. Olha que interessante. E ele veio à presença do rei e o rei lhe disse, Micaías, devemos ir ou deixar de ir a Ramoth-Gilad para batalhar? E ele disse-lhe, subi sereis bem-sucedidos, eles serão entregues nas vossas mãos. Eu aqui nessa parte eu confesso que eu pensei, mas como? Ele lá em cima, ele disse que assim como o Eterno vive, juro que falarei somente o que o meu poderoso me disser. E aqui ele pega e fala conforme os outros profetas. Na verdade, ali ele estava usando de uma forma até de deboche, né? Porque Micaías sabia, né, que Acabe, né,
Ele o odiava, né? Não que ele estivesse querendo agradar a Acabe, não, ele foi sarcástico aqui, ao meu modo de ver. E o rei lhe disse: quantas vezes terei de te conjurar para que não me fale senão a verdade em nome do Eterno? Então o rei já percebeu que realmente ele estava de brincadeira com ele, né? Então ele disse: vi todo Israel disperso. Aqui ele vem com a profecia verdadeira, tá? Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Eterno disse: estes não têm Senhor, que cada um retorne em paz à sua casa. E o rei de Israel disse a Jeoshafate: não te disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas só mal? Então ele confirma lá para Josafá, o rei Josafá, rei de Judá, né? Olha, não estou te dizendo que ele não fala nada de bom a meu respeito, só de mal, sendo que ele não estava falando algo de mal. Acabe, ele interpretava de forma errada. Ele estava dando um aviso para conservar a vida de Acabe, né? E ele disse: ouvi, pois, a palavra do Eterno. Viu o Eterno sentado no seu trono. Olha que interessante, irmãos. Esse mesmo discurso tem lá no livro de Jó, tá? Ouvi, pois, viu o Eterno sentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Eterno disse: quem induzirá Acabe, né, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira e outro doutra. Veja bem que o Eterno já tinha dado chances para Acabe se arrepender. Teve um momento, tá, que ele se arrependeu, ele se humilhou diante do Eterno, ele ficou sem comer, sem beber durante, eu não me lembro quantos dias. Ele aparentemente ele tinha se arrependido, só que depois ele voltou a fazer o que era mal aos olhos de Yahweh. Então, Yahweh realmente estava na hora de derramar a sua ira sobre a vida de Acabe, né? E por isso que ele disse: quem induzirá Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira e outro do outro. Quando saiu um espírito e se apresentou perante o Eterno e disse: eu o induzirei. E o Eterno lhe disse: com que? Veja bem que esse espírito aqui, tá? A gente pode entender que seja o mesmo que se apresentou diante do Eterno lá no livro de Jó, solicitando a vida de Jó, tá? Então a gente sabe que Rassatã, né? Provavelmente por isso que ele diz: estava todo o exército do céu junto dele à sua direita, como ele diz, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, tá? Então ali, provavelmente ali Rassatã, ou um dos seus príncipes, né, dos seus demônios ali, dizendo que eu o induzirei. E o Eterno lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e prevalecerás, sai e faz assim. Então, irmãos, eu já falei em outro vídeo aqui que o inimigo ele não tem soberania para fazer o que ele quer. Ele precisa, ele não tem autoridade, ele não tem essa carta branca para atuar na vida de ninguém. Ele precisa da permissão do Todo-Poderoso, tá? E aqui ele recebeu essa permissão, né? Sai e faz assim. E esse espírito, olha que interessante, né? Quem é o pai da mentira, né? Nós sabemos quem é o pai da mentira. E agora eis que o Eterno pôs o espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Eterno falou mal a teu respeito. Olha só, imagina, irmãos, a pessoa não ter o temor, sabe, de saber que o próprio Todo-Poderoso, ele disse, e o Eterno falou mal a teu respeito. Gente, isso é para tremer as bases, né? Então Sidiquiarro ben Kenaana, aquele lá que fez os chifres lá, se achegou e feriu Micaiarro na face, feriu Miqueias, né, na face, e disse: por onde passou de mim o Espírito Eterno para falar a ti? E Micaiarro disse: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara interna para te esconderes.
Então o rei de Israel disse: tomai-me Raiarro e o levai de volta a Amon, o chefe da cidade, e a Ioás, o filho do rei. Dizei: assim diz o rei: prendei este homem no cárcere e sustentai-o com pouco pão e pouca água, até que eu volte em paz. Miraiarro disse: se voltares em paz, o Eterno não falou por mim. E ele disse: ouvi todos os povos. Depois eu vou voltar ainda aqui nesse verso 27, tá, irmãos? Que nós vamos falar de outros versículos que vai dizer sobre isso, tá? Eu vou continuar aqui só para vocês saberem o que aconteceu no final por causa dessa rebeldia, dessa desobediência de Acabe. A guerra contra Ramot-Gilade e a morte de Acabe. E o rei de Israel e Josafate, o rei de Judá, subiram a Ramot-Gilade. Então, mesmo assim, Josafá, né, ele também, de certa forma ali, ele acabou, ele devia ter retrocedido diante da palavra do verdadeiro profeta, mas ele continuou, né, ele foi junto com Acabe, isso foi um erro, mas por causa que ele, no geral, ele era um homem que fazia o bem, ele era um homem que andava nos caminhos do Todo-Poderoso, ainda assim o Todo-Poderoso teve misericórdia e poupou a vida de Josafate, tá? O rei de Israel disse a Josafate: eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, traja as tuas roupas. E o rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. Olha a ingenuidade de Acabe aqui, tá? Ele acha que alguém pode se esconder do Todo-Poderoso, irmãos. Você que está aí do outro lado da tela, você acha que pode se esconder do Todo-Poderoso? Agora é uma palavra, né, de repreensão. Às vezes lá no oculto, não sei em que lugar, você faz coisas erradas, está fazendo coisas erradas que o Eterno já deu a sentença, mas você prossegue fazendo. Cuidado, irmãos, não tem como se, irmão ou irmã, não sei. Não tem como se esconder do Todo-Poderoso. Não tem. Nós temos que nos arrepender. Enquanto há tempo. Acabe teve chance de se arrepender. Teve chance de voltar atrás, de trilhar um novo caminho. Mas ele não fez. E o salário do pecado é a morte, irmãos. E o rei, então ele se disfarçou, né? E o rei de Arã, né, da Assíria, deu ordens aos chefes dos seus carros, dizendo: não luteis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. E vendo Jeoshafate, os chefes dos carros disseram: certamente este é o rei de Israel. E viraram-se para pelejar contra ele. Mas Jeoshafate clamou e o Eterno socorreu. Olha só. Então, né? Ali, Jeoshafate, né, verdadeiramente nesse momento caiu a ficha da bobagem que ele tinha feito, né, mas ele clamou e o Eterno o socorreu. O poderoso os desviou dele. Então, tudo tem uma consequência, né, irmãos? Nas nossas vidas, tudo tem uma consequência. O bem tem a consequência, o mal tem a consequência, tá? Então ali ele realmente levou um susto, porque por causa de ter se aliançado com o mal, ele poderia ter perdido, né, a sua vida, assim como também a sua salvação, né? Então não podemos vacilar, irmãos. Fique atento com quem você está se aliançando. Com quem nós estamos nos aliançando. Muitas vezes no trabalho, irmãos, né? Eu tô me aliançando, o meu patrão, ele é um ímpio, ele para ganhar mais dinheiro, ele tá, né, fazendo coisas ilícitas, eu sei e eu me calo. Eu continuo trabalhando para este ímpio. Irmãos, quando o tiroteio vem, pode sobrar uma bala para você, entende? Pode vir respingo sobre a tua vida e não tão pouco, né? Pode ter consequências bem sérias.
Então, mais vale a gente obedecer ao Todo-Poderoso e confiar nele, né? Porque ele quer fidelidade, ele exige fidelidade de nós, ele exige santidade. Então fuja de alianças nefastas que vai levar você à morte. Quando os chefes dos carros viram que esse não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem esticou o seu arco e, atirando a esmo, olha só, atirou a esmo, quer dizer, atirou aquela flecha de qualquer jeito, né? Feriu o rei de Israel por entre as fivelas e a couraça. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta, tira-me do acampamento, porque estou gravemente ferido. E a batalha se tornou violenta naquele dia. Contudo, o rei de Israel foi sustentado no carro contra Arã até a tarde, porém morreu ao pôr do sol. Tá? Então, o salário do pecado é a morte, é a desobediência, né? Ela conduz a uma morte eterna. E Josafá, né, e Josafate recebeu ali uma lição, tá? Eu acredito que nunca mais, depois desse acontecimento, né, ele se aliançou com o mal, né, irmãos? Então, como eu disse ali no versículo 27, que diz aqui: se voltares em paz, Mihayahu disse, se voltares em paz, o Eterno não falou por mim. E ele disse: ouvi todos os povos. Então aqui está uma característica, irmãos, do verdadeiro profeta. Nós vamos para Devarim, Deuteronômio 18, a partir do verso 21. Vamos partir do 19. Qualquer homem que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe cobrarei. Mas o profeta que propositadamente falar alguma coisa em meu nome que não lhe ordenei falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. Esse Sedecias, né, que a gente viu ali, que ele fez aqueles chifres lá, ele acabou depois, né, por morrer, né, irmãos? Porque ele falou coisas que o Eterno não ordenou falar, tá? De propósito, né? De caso pensado. E se disseres no teu coração, como conheceremos a coisa que o Eterno não falou? Eu acredito que isso seja uma pergunta de muitas pessoas, né? Como que eu vou saber se aquilo que aquela pessoa falou provém do Todo-Poderoso ou não? Aqui está a resposta. Quando falar o profeta em nome do Eterno e a coisa não se cumprir e não suceder, esta é a coisa que o Eterno não falou. Propositadamente a falou o profeta: não o temerás, tá? Então aqui está a resposta, foi o que ali como é que é o nome dele agora? Me deu um branco. Miqueias, né? Miqueias, ele falou ali, né? Se, no verso 27. Vamos voltar aqui. Nós estamos em Deuteronômio, peraí. Ó, quando falar o profeta em nome do Eterno e a coisa não se cumprir, não voltei no lugar certo. Aqui, e Mihayahu disse: se voltares em paz, o Eterno não falou por mim. E ele disse: ouvi todos os povos, tá? Então aqui é uma característica realmente, né, da gente discernir o verdadeiro do falso profeta. No livro de Jeremias, também no capítulo 28, verso 9, diz assim: quanto ao profeta que previr a paz, somente quando se cumprir sua palavra, ele será reconhecido como tendo verdadeiramente sido enviado pelo Eterno, tá, irmãos? Então essa é a resposta que a gente tem, né?
de alguém que supostamente está dando uma profecia, né? Então a gente vai saber se realmente ele é um verdadeiro profeta ou não, né? Se aquela palavra se cumprir, ele é um verdadeiro profeta. Agora, se a palavra não se cumprir, irmãos, realmente ficou ali exposto, né? Que ele é um falso profeta. No livro de Matitiarro 7,15 diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, irmãos, os frutos são outra coisa que nós temos que observar na pessoa, nesse dito profeta, tá? Que tipo de fruto ele está dando, tá? Colhem-se, por acaso, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O rei Acabe não produziu bons frutos. O profeta, aquele que profetizou falsamente, dentre os 400, né, também não produziu bons frutos. E colheu a morte, né? Acabe colheu a morte também e serão lançados no fogo eterno, né, irmãos? Então, portanto, pelos seus frutos os conhecereis, tá? Então, os frutos é algo que nós temos que observar. No livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outras boas novas, além das que já vos pregamos, seja amaldiçoado. Como antes temos dito, assim agora novamente eu digo: se alguém vos pregar outras boas novas, além das que já recebeste, seja amaldiçoado, tá? Então, outro evangelho, né, é anátema, tá? Então, esse amaldiçoado é a mesma coisa que anátema. Então, quando alguém vem pregando um evangelho estranho, irmãos, por isso que é importantíssimo, primeiramente, nós comermos o rolo. Se você não comer o rolo, tá, entre aspas, não comer as Sagradas Escrituras, como você vai saber se o que aquela pessoa está falando é verdade ou é mentira? Como que eu vou saber? Porque a pessoa, ela pode vir, né, e eles vêm com uma aparência de sabedoria, de santidade, né, mas isso é só um invólucro, é só um revestimento. Por dentro são sepulcros caiados, como diz a palavra, é podre por dentro, porque eles estão mentindo, irmãos. Então preste atenção, tá? Preste atenção se essa pessoa que você está tirando para um verdadeiro profeta, se eles não está te apresentando um evangelho diferente do que aquele que já existe, as Sagradas Escrituras, isso é a maldição, é maldito, é maldita essa palavra diferente, tá? E hoje o que mais nós vemos dentro dos templos religiosos são outras boas novas, tá? A permissividade com relação ao pecado, isso é diferente das boas novas. As boas novas, ela confronta o pecador, o pecado, ela diz para abandonar o pecado. Hoje o discurso qual é? Yah é amor, ele te entende. Né? Eles chegam a dizer que existem dois deuses, né? Como eles dizem, um do Antigo Testamento, que realmente não era o Deus bondoso, era o Deus malvado, eles chamam de demiurgo, né? E o Deus do Novo Testamento é o bom, é o misericordioso, é o compassivo. Ele é tudo isso, irmãos, mas ele é primeiramente... Ele cuida
da palavra dele. Ele é fiel para com a sua palavra. E ele é um Deus de justiça, de vingança, sim. Ele é Deus de amor, ele é o poderoso de amor, é. Mas o que é amar, irmãos? Nas Sagradas Escrituras, quando diz, né, lá em 1 Coríntios 13, fala sobre o amor, que o amor é o mais importante de tudo, é o amor. Mas o amor, ele se revela na obediência aos mandamentos. Não é esse amor romanizado, esse amor que Roma inventou. Não, o amor é a obediência aos mandamentos. No Salmo 119, se você ler ele do início ao fim, você vai ver sobre isso. Que nós temos que obedecer à Torá, nós temos que obedecer aos mandamentos, e nisso se manifesta o amor ao Todo-Poderoso, né? Como eu posso dizer que eu amo ao meu pai se eu não o obedeço? Então, isso não é um verdadeiro amor, é mentira, tá? Então, o amor está acima de qualquer dom, né? Então, muitas vezes a gente quer dons, já tenho vídeos aqui falando sobre dons, na playlist da Quem é a Ruach HaKodesh, eu falo sobre os dons, tá? Só que de nada adianta você solicitar dons se você é um rebelde, se você é um desobediente, se você odeia, como Acabe, ele odiava o verdadeiro profeta. Se você odeia a palavra do Todo-Poderoso, sinceramente, irmão, irmã, você está indo para um mau caminho. Amém? Então esse é mais um vídeo. Eu acredito que ainda vamos falar muita coisa sobre os falsos profetas, tá? Lembra lá, tinha 400 profetas de Acabe que profetizavam aquilo que fazia cócegas nos ouvidos de Acabe, né? Aquilo que era agradável para ele ouvir, aquilo que ele já tinha como o que ele queria, né? É que nem um filho, né? Um filho, ele vem solicitar alguma coisa para o pai, e ele deseja o quê? Um sim. Quando vem um não, gera uma raiva, gera um ódio. Mas nós não podemos ser assim. O pai sempre vai querer o bem do seu filho, sempre. Quanto mais o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Fiquem na Shalom do Eterno.